Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Super Novos, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma análise de capítulo. E antes de ir para essa análise, eu quero passar uma mensagem aqui do nosso companheiro Leonardo, então abre aspas. Fala galera, nesse momento eu vou passar alguns vídeos sem aparecer. Eu sei, tô virando quase lenda urbana nesse canal, tal qual o homem da cicatriz de queimadura. Mas é porque eu tenho passado alguns momentos pessoais difíceis. Recentemente aconteceu muita coisa. Perdi uma pessoa que eu amava muito, meu avô. E são tempos que a gente leva para pensar sobre tudo e para se recompor. Isso vai adiar um pouco o meu retorno e o vídeo que vocês sabem que eu estava produzindo, mas logo eu vou me animar, vou ter mais ânimo para gravar e assim mais uma vez estarei aqui. Por enquanto, aproveitem os roteiros que eu estou escrevendo, no caso esse aqui, e também os vídeos que são produzidos pelo meu mano Isaac, que está aqui sempre com vocês. Tamo junto e até a próxima. Bom, tá aí a mensagem de Leonardo, espero que todo mundo compreenda e agora sim a gente pode começar. Bom, dando continuidade aos acontecimentos do último, temos um capítulo com um ritmo mais desacelerado se em comparação aos capítulos pós-arco de Egghead, que foi uma loucura atrás de outra. Mas falando em loucura, esse capítulo teve de sobra. Foi muito curiosa a reação dos nossos amigos com os spoilers do capítulo, porque quando todos leram, parecia uma viagem bem alucinógena, digamos assim, do Oda. Lendo o capítulo de fato, essa reação foi só um susto mesmo, mas de fato tem algumas observações bem loucas aqui para serem notadas. Vamos analisar elas com bastante calma. Primeiramente, vamos falar do que mais chamou a atenção de todos. Outro Deus do Sol aparece nesse capítulo, e em breve veremos a batalha entre o Sun God Nika e o outro Deus do Sol. Em Elbaf, o Deus do Sol é representado por um gigante com um crânio de cervo, enquanto em Skypiea ele é uma cobra gigante. Esse Deus do Sol parece ter semelhanças com o deus nórdico do cervo, Eiktinir, que provavelmente eu errei a pronúncia, mas tá aí na tela para vocês o nome, que foi uma figura muito importante na era viking, simbolizando o espírito do cervo nas lendas nórdicas. Ele também se assemelha a Hel, uma figura feminina da mitologia nórdica, que preside o submundo. Alguns apontam que o Deus do Sol tem semelhanças com o cavaleiro sagrado que aparece atrás de Garlin, sendo que este cavaleiro é do tamanho de um humano comum, como o próprio Garlin, enquanto o Deus do Sol é um gigante com chifres de cervos. Há a teoria que o Deus do Sol seja uma criança gigante nerd brincando com um conjunto de Lego, usando pessoas reais como peças, algo bem bizarro para uma criança. Mas como é uma cultura totalmente diferente, abre-se esse precedente para que isso aconteça. A sugestão é de que Loki, famoso por suas habilidades de mudar de forma e que também possui um cajado com chifres, possa estar se passando pelo Deus do Sol. Existem indícios de que o príncipe de Elbaf esteja fingindo ser esse deus. As peças de Lego sugerem que pode ser uma criança gigante brincando em seu quarto, possivelmente o próprio Loki, que talvez tenha capturado o Chapéu de Palha por ter se apaixonado pela Nami, assim como se apaixonou pela Lola. Essa é uma teoria bem aceita e eu particularmente consigo ver isso acontecendo com extrema facilidade, até porque é o Eiichiro Oda escrevendo, e ele adora escrever um tarado. Porém, todavia, entretanto, precisamos observar de fato a aparência desse ser. Além dessa primeira referência, ainda temos outra que pra mim é muito mais direta, mas pouco conhecido da mitologia nórdica. E aqui a gente entra no Valhalla, que é uma figura dinamarquesa e nórdica, descrita como um corvo sobrenatural que, segundo as lendas, se transforma ao consumir o coração de um rei morto. Em algumas versões, após essa transformação, o Valhalla pode assumir a forma de um cavaleiro, ou, em outros contos, de um ser híbrido entre homem e cervo, ganhando sabedoria e poderes sobrenaturais. E bom, ele é frequentemente associado a temas de morte e poder, funcionando como um símbolo de transição entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Algumas lendas retratam-o como um espírito maligno que aterroriza as pessoas, enquanto outras o veem como um guardião de grandes segredos. A gente cita essas referências pelo fato da aparência dele ser exatamente parecida com a que Oda desenhou nesse capítulo desse novo personagem. E assim, isso me levou a alguns pensamentos. O primeiro deles é o símbolo do corvo dentro da mitologia nórdica e os corvos de Odin. Note, dentro do capítulo foi invocado um corvo chamado Mugin, que nada mais é do que a junção de Unin e Munin, que nada mais são do que os corvos de Odin. Isso nos leva diretamente a possível Asgard existente no reino de Elbaf. Também nos leva a possível traição de Loki para os gigantes e que Loki ordena alguns gigantes para essa forma sacerdotal, assumindo nomes de outros deuses para enganar os demais gigantes, que têm a sua fé muito obscurecida em Elbaf. Odin, apesar do pai dos deuses, Aesir, era muito controverso em suas ações e muitas das leituras que fazem dessa mitologia o colocam no papel de um rei obcecado pelo poder
poder e sabedoria, o que o fazia mentir e passar a perna em outros deuses e seres importantes daquele universo. Dito isso, logo no segundo capítulo do arco já teríamos uma referência direta ao que parece acontecer no decorrer de todo. Gigantes se aproveitando das crenças do povo para se sobressair. Loki, por exemplo, já poderia ter assumido o trono do Odin e está usando esses gigantes falsos deuses e os corvos para enganar as multidões, dentre outras coisas que ficaram meio que implícitos nesse capítulo. Há também a ideia que a lança do Sun God Nika será revelada em Elbaf, assim como a conexão entre o deus do sol e Cernunnos, o deus da floresta, o que pode sugerir uma ligação com o Chopper. A teoria sugere que pode haver um deus do sol falso e um verdadeiro, assim como uma árvore Yggdrasil falsa e outra verdadeira. A árvore Yggdrasil verdadeira pode ser o próprio Elbaf, e os Chapéus de Palha podem se dividir entre os 9 reinos. E assim, a ideia de ter esses 9 reinos, cada um com as suas particularidades, é incrível. Eu gostaria muito que isso acontecesse. E uma coisa que a gente já vem comentando no canal já faz um tempinho. Por exemplo, a gente teve um pouquinho disso lá nos filmes da Marvel, e no pouquinho que a gente viu já era legal. Imagina a gente ter de uma forma muito mais bem explorada, seria incrivelmente legal. E assim, quem lê as HQ ou quem se aprofunda mais na mitologia nórdica sabe muito bem do que a gente tá falando. E lá no vídeo de Elbaf, se você não viu, assiste, a gente recomenda bastante, principalmente agora que a gente tá nesse começo de arco. Nesse vídeo a gente comenta que Egghead se espelha muito com Sabaody. Aqui, como a nossa teoria dos arcos, Elbaf seria Amazon Lily, com Loki se apaixonando pela Nami da mesma forma que a Boa Hancock se apaixonou pelo Luffy, ou algo desse tipo. Loki, na minha opinião, não vai deixar de ser um personagem apaixonado, já que ele tem uma história com a Lola, em que ele teve algum tipo de frustração, e ele pode estar se remoendo ainda nisso. Não que necessariamente precise ser a Nami. Mas sobre essas semelhanças entre arcos, isso é muito mais profundo do que vocês imaginam, apesar de parecer uma piada do Oda. Note a relação que existe. Nami é considerada uma irmãzinha para Lola. As duas são amigas, e Lola foi deserdada da família da Big Mom, justamente por ter negado o casamento. Com quem? Adivinha? Loki. Isso faz com que possa existir não só uma piada, mas todo um contexto para Nami também rejeitar Loki, assim como a sua amiga fez no passado. Isso seria espetacular e mais uma vez mostrando como Oda já está pensando nesse arco há anos atrás. É possível encontrar entre Lebark diversas relações com gigantes, como Horus, por exemplo, e a forma gigante de Moria, que usa ataques com nomenclaturas que fazem referências aos contos dos gigantes, como no seu ataque Shadow of Asgard, a sombra de Asgard. Agora, tendo essa ligação entre Nami, Lola e Loki, as coisas ficam cada vez mais interessantes. E vamos deixar o Oda cozinhar. Agora, novamente, observem. Os Chapéus de Palha podem se dividir pelos reinos de Elbaf, assim como se separaram pós-Sabaody. Isso vai acontecer, como já teorizamos no vídeo de Elbaf. Novamente, se você não viu, pausa aqui e vai lá assistir. E após essa separação, temos Luffy na terra das Amazonas e das Serpentes Vermelhas, Amazon Lily, que é a nossa Elbaf da Grand Line. Mais uma relação entra nessa jogada. Garp capturado por Baba Negra, assim como Ace foi capturado antes da guerra de Marineford. O mundo caminha para uma grande guerra a passos largos, visto tudo o que está acontecendo, e a tensão se passa justamente quando Luffy está se aventurando em Amazon Lily, que é o lugar que posteriormente o leva para Impel Down, que é a nossa Left Tail da Grand Line. Eu não vou entrar nesses detalhes, vocês já sabem o que a gente imagina sobre isso, mas aparentemente no fim o Oda mesmo está se entregando. Essa teoria está cada vez mais fazendo sentido se vocês notarem mais essas relações aí, mas sinceramente que bom que a gente não apostou nada. A gente teve uma live aí com o Bruno Bandeira e ainda bem que a gente não apostou aquilo lá, né? E aquela coisa, quem entendeu, entendeu. Bom, brincadeiras à parte, para todos os efeitos, tem coisas que eu adorei nesse capítulo, como a relação clássica dos Mugiwara Jun e as suas personalidades, ver os 6 todos juntos de novo, partindo de uma aventura assim, rindo, brincando e arrumando confusão por aí, é bom demais, e até eles levam isso com muita naturalidade. A própria Nami não briga tanto com eles como antigamente, porque ela já entende meio que como funciona. Mas aí, como muitos já comentaram, e claro, também nós observamos isso, será que alguns deles são realmente eles? Tem uma coisa no capítulo que nos chamou a atenção, os nomes errados dos ataques e alguns detalhes na aparência deles. Veja, como diabos o Luffy poderia falar Gear 4 e em seguida fazer o movimento do Gear 3 e dar um Elephant Gun, que é um ataque de punhos com os pés. E o mesmo vale para o Zoro e Sanji. Outro detalhe a ser observado é, onde raios está o chapéu de palha dele? Bom, quanto ao chapéu eu ouvi bastante comentários sobre, mas o chapéu de palha do Luffy na verdade aparece sim, e aqui tá ele aí nessa imagem, tá aí pra todo mundo ver. Mas quanto aos nomes dos ataques, segue uma inconsistência desde o capítulo passado. Isso é claro que pode ser um erro do Oda, como tende a acontecer de vez em quando, isso é muito natural na verdade. Por exemplo, quando isso acontece, o Oda tende a corrigir nas versões oficiais dos volumes. Já teve muitos erros de continuidade e golpes que foram alterados nas versões oficiais, não só golpes como também cenários, e esse pode ter sido muito bem o caso. Apesar de que a teoria que esses que estão com a Nami agora serem farsantes ser bem interessante, eu não vou negar. Levando em consideração os conflitos que podem acontecer nos próximos capítulos, ainda surgem algumas dúvidas
dúvidas na continuidade e tem alguns pontos que não estão batendo, como o próprio fato do Zoro olhar meio desconfiado algumas vezes para o Luffy, tanto no capítulo passado quanto nesse, mas ainda assim não acho que seja para motivos para levantar grandes suspeitas, mesmo que, como dissemos, seria algo muito interessante já no início de arco. Falando em golpes, Luffy adicionou um novo movimento em seu repertório: Down Rocket, Down Whip, Down Stamp, Down Gatling e Down Pistol. Apesar de que esses ataques são os mesmos, só que o Down vindo antes, visto que ele usa as propriedades do Gear 5. Eu sempre gosto de notar como Oda, ao invés de criar um Gear 5 com vários títulos e nomes do ataque, resumiu em Down. Isso porque a forma Luffy que está em Gear 5 é o despertar de uma Zoan e não toda uma modificação física como é os outros Gears. Mas bom, falando em referência, mais uma vez eu gostaria de comentar sobre Elbaf e Amazon Lily. Então vamos lá. Hjormungandr é o nome da serpente que o Luffy derrota com o Down Pistol, nome que remete a Jormungandr, a serpente do mundo da mitologia nórdica. A linha vermelha pode ser a representação da Jormungandr, a grande serpente encharcada de sangue, e os gigantes de Elbaf não podem cortar essa grande serpente. Essa referência aparece lá em Little Garden, se vocês se lembrarem bem, e remonta àquela nossa velha ideia da destruição da Red Line e do Ragnarok. Ademais, o Oda não está sendo muito discreto quando o assunto é referenciar a mitologia nórdica e dos povos nórdicos. Isso porque ele está usando quase que literalmente nomes utilizados nessas culturas. E, nesse caso, foi bem explícito. Como já disse, Hebihime, a nossa boa Hancock, é conhecida como Princesa Serpente e toda a temática de Amazon Lily é voltada para o vermelho das serpentes. Notem, o Deus do Sol utiliza de animais, principalmente corvos e cobras. Os gigantes já têm essa relação profunda e mitológica com as serpentes. E por fim, ainda temos uma serpente que foi chamada de Deus do Sol, no antigo povo da Ilha dos Céus, os Shandorianos, que viam aquele falso deus, que era só uma cobra, como o Deus do Sol, algo que se provavelmente Loki ou outros antagonistas desse arco possam assumir constantemente formas de serpentes, assim como Luffy enfrenta as duas irmãs lá na ilha de Amazon Lily, e essa relação acaba fazendo jus à tal lenda da única serpente que os gigantes não podem ferir. Isso porque, se eles observaram que existe uma que eles não podem, é porque já enfrentaram diversas. A gente não vai se aprofundar muito nisso porque ainda queremos comentar posteriormente. E o último detalhe que eu gostaria de observar é o nome do capítulo. O título do capítulo é RPG, o que sugere que todo o reino de Lego é um modelo ou diorama em um quarto de um gigante, o que já ficava um pouco claro quando se parava para pensar sobre o castelo de miniatura em relação a um gigante. Mas o que eu fico me perguntando é se toda essa simbologia pode sugerir que o próprio mundo de One Piece não possa ser uma miniatura criada também. Isso porque temos aquela velha lenda dos gigantes que puxavam continentes. Na verdade, lenda não, isso parece que realmente aconteceu. Ou seja, eles poderiam ter moldado o mundo da forma como eles queriam. É uma viagem muito louca aqui, mas se a gente analisar algumas simbologias do Oda, pode ter alguma relevância para o futuro. E como vocês sabem, isso no futuro dirá. Nesse review a gente não se atentou de fato na sequência de páginas, foi algo bem aleatório mesmo. Até porque as coisas estão bem tranquilas. Esse capítulo foi mais um capítulo de comédia com os Mugiwara juntos se aventurando como aqueles velhos tempos. Não tem tanta coisa assim acontecendo de fato para que a gente tenha que analisar página por página como a gente fazia lá em Egghead, por exemplo. Então sem pressa, muita calma nessa hora. Mas a gente trouxe bastante referência aqui, poderia ter muito mais. Mas novamente, vamos ter mais calma, a gente tá no começo de arco e para ter conclusões precipitadas, digamos assim, é melhor esperar um pouquinho. Bom, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é claro, deixa aquele like que ajuda muito a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube. Vocês não têm ideia como isso ajuda. E é claro, comentem o que vocês acharam desse capítulo, comentem o que vocês acharam das nossas teorias. É sempre bom levar o assunto do vídeo para os comentários, porque vocês dão ideia pra gente, a gente tem novas ideias. Muitas das ideias que vocês dão aí nos comentários geralmente se tornam temas de vídeos, algumas coisas que a gente nunca havia pensado, então acaba influenciando de uma maneira ou de outra. Então obrigado aí a todo mundo que faz isso, e é isso, fiquem bem e até a próxima. Valeu!